Fala galera, tudo bem? Aqui é o Catota e no vídeo de hoje vamos ver como o anime do Pirata que Estica nos ajuda a entender o surgimento do crime organizado no Brasil. Para quem não conhece o anime, vou tentar fazer um resumo breve. Quando digo tentar, porque o mangá já tem mais de 1000 volumes e não tem previsão de acabar. Na obra acompanhamos as aventuras do Luffy, um pirata. Pirata no mundo de One Piece é qualquer pessoa que navegue sob uma bandeira pirata, independentemente de cometer algum crime. Isso já é o suficiente para o pirata ser preso. No mundo de One Piece existe um único continente, a Red Line, que ocupa uma pequena parte do planeta, dividindo o mundo em 2 oceanos. E junto com uma corrente marítima, a Grand Line, que corta o continente em perpendicular, dividindo assim os 2 oceanos em 4 mares. E nos 4 mares, mais na Grand Line, existem várias ilhas. E na maioria das ilhas existe uma nação. Com a queda do Grande Reino há 800 anos, 20 reinos unidos formaram o governo mundial. E esse governo mundial conta com a Marinha como sua principal organização militar, enquanto a Shipperpol opera nos bastidores, seja através de sabotagem, reconhecimento, espionagem e ou assassinato, ou seja, parecido com a CIA na América Latina. Esse governo funciona parecido com uma ditadura militar, inclusive com uma personagem que se torna inimigo do governo mundial só por possuir a capacidade de obter informações que o governo não quer que sejam reveladas. Sem contar outros abusos feitos pelo governo, como pesquisas antiéticas, trabalhadores expostos a materiais venenosos sem que eles saibam disso, e etc. E como é comum em ambientes de ditadura, existem os movimentos revolucionários. Agora vamos ter spoiler para quem ainda não chegou em Marineford. O protagonista invade a maior penitenciária do governo mundial, que fica isolada em uma ilha, para resgatar seu irmão, que também é um pirata. E ele encontra com membros do movimento revolucionário e com piratas realmente criminosos. E todos se ajudam para tentar escapar da prisão e lutar contra o inimigo em comum. Agora, vindo para o mundo real, onde as relações são um pouco mais complexas, a primeira facção criminosa do Brasil surgiu na penitenciária da Ilha Grande. Aí já existe uma semelhança com o anime, ambas isoladas em uma ilha, também conhecida como Caldeirão do Diabo. Então já é possível imaginar as péssimas condições dos detentos nessa prisão. Nessa prisão eram presos os infratores da Lei de Segurança Nacional, a LSN, na qual um dos crimes era o roubo a bancos. Esse tipo de roubo era feito pelos revolucionários para arrecadar fundos para a revolução, mas não era um crime exclusivo dos revolucionários. Desse modo, os criminosos comuns e os políticos ficavam presos juntos na ala da LSN, na prisão. Na época, havia uma divisão e conflito entre os 2 grupos de presos. Ao mesmo tempo que os criminosos comuns viam os políticos como bacanas, os presos políticos queriam ficar separados, um meio de afirmar que existiam presos políticos no Brasil nessa época. Mesmo os grupos estando separados, a proximidade entre eles permitiu que os criminosos comuns observassem e aprendessem os modus operantes dos presos políticos, se organizando dentro da prisão e se ajudando e colocando leis. E essa organização praticamente se fazia necessária em função das péssimas condições da prisão. Com isso, os criminosos organizaram a Falange LSN, com o intuito de se ajudar e sobreviver na prisão. Com a lei da anistia, houve a extinção da ala LSN e os presos da Falange começaram a conviver com outros criminosos e a Falange LSN começou a dominar a prisão. Posteriormente, a Falange LSN começa a chegar nas ruas, sendo rebatizada
pela imprensa de Comando Vermelho, com o intuito de associar os criminosos com movimentos de esquerda. Então é isso. As facções criminosas no Brasil surgem principalmente em função das péssimas condições que os detentos são submetidos, fazendo com que a organização seja a única forma de sobrevivência. E essa organização é mais fácil quando tem presos organizados para eles se inspirarem. Isso é tudo. Obrigado. Até a próxima. Valeu!